9 de julho de 1879. Minas Gerais. Município de Oliveira. Fazenda do Bom Retiro. Nasceu Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, filho de um pequeno agricultor que possuía plantações de café, José Justiniano das Chagas e Mariana Cândida Ribeiro de Castro Chagas. Carlos Chagas perdeu seu pai muito novo, com apenas 4 anos, e sua mãe teve que cuidar da fazenda e de seus 4 filhos. Com a perda de seu pai, Carlos Chagas teve convivência com seus 3 tios maternos, Cícero e Olegário, que eram advogados, e Carlos, que era médico. Foi esse tio Carlos que teve uma grande influência na vida profissional de Carlos Chagas. Quando ele tinha 8 anos, Carlos Chagas foi matriculado no colégio jesuíta, mas ele acabou fugindo e sendo expulso do colégio, pois nesta mesma época estava acontecendo a abolição da escravidão do Brasil, e os escravos que estavam sendo recém-libertos estavam depredando as fazendas da região, e Carlos queria ajudar a mãe de alguma forma. Em Oliveira, Minas Gerais, o nome do cientista é homenageado pela Casa da Cultura. A Casa da Cultura colocou o nome de Carlos Chagas na fundação em 1983, quando a Casa da Cultura foi instituída. Carlos Chagas é o nosso mais ilustre conterrâneo. Ele é respeitadíssimo, não só em Oliveira, como no nosso país, como no exterior. O trabalho que ele desenvolveu foi excelente, ninguém se assemelha a ele. Logo, no hall de entrada da Casa da Cultura, o busto dele se impõe. Temos aqui o Memorial Carlos Chagas, onde temos um acervo valiosíssimo sobre o nosso cientista. Ele é merecedor de toda a nossa homenagem. A mãe de Carlos Chagas tinha o sonho que o filho fosse engenheiro. Ele até se matriculou na Escola de Engenheiro de Ouro Preto, mas não foi muito bem lá. Fez os exames, reprovou e voltou para Oliveira em 1896. Enquanto isso, o seu tio Carlos incentivava o sobrinho Carlos Chagas a fazer medicina e ajudou ele a convencer sua mãe. Naquela época, o curso preparatório para a Faculdade de Medicina era em São Paulo. Então ele tinha que se mudar para São Paulo, e foi em fevereiro de 1897. Ele foi para o Rio de Janeiro para finalmente começar seus estudos na área médica. Nessa época, ele já tinha 18 anos. E foi aqui que ele começou a estudar muito. Ele estudava com muito afinco, e isso mostrava o interesse, dedicação e paixão que ele tinha pela medicina. Ao longo da sua vida acadêmica, ele foi um estudante brilhante. Foi influenciado por pessoas também, como, por exemplo, Miguel Couto e Francisco Frajado. Miguel Couto foi o professor que apresentou a Chagas as noções da prática clínica moderna, e o professor Francisco Frajado apresentou a Chagas as doenças tropicais, principalmente a malária, que era tão conhecida e pesquisada naquela época. A partir desse momento, Carlos Chagas conheceu o seu caminho que iria percorrer. Em 1907, Carlos Chagas foi chamado para auxiliar nas obras de saneamento, captação e bombeamento de água, juntamente com um homem chamado Arthur Neiva, no interior de Minas Gerais. Carlos Chagas conseguiu ótimos resultados e foram confirmados a teoria de infecção domiciliar da malária, porque ainda não era totalmente conhecido como se pegava a malária. Carlos Chagas chegou aqui nesse contexto, trabalhando a questão da malária como naturalista, médico, sanitarista. Ele tinha um olhar muito voltado para a fauna, para a flora, e andava aqui no município. Numa das suas excursões, ele descobriu um inseto que tinha na região. Ouvia relatos que durante a noite esse inseto sugava o rosto das pessoas. Ele começou a fazer essa pesquisa. Esses insetos achavam um local bem propício aqui
naquela época construía estrada de ferro, então o desmatamento acontecia. E com os casebres que tinham na região, eles conseguiram um lugar fácil, conseguiram alimento, precisavam de alimento. E aí começaram a ter mais quantidade de pessoas no entorno, né, para eles poderem se alimentar. Quando ele chegou, ele foi recepcionado pelo chefe da estação. La Sans tem esse nome por causa do engenheiro-chefe. Então, ele foi recepcionado aqui. Nesse espaço que a gente está, tinha um vagão que foi destinado para ser o dormitório dele. Neste vagão, ele construiu também o seu primeiro laboratório. Posteriormente, foi construído um barracão e lá foi construído um laboratório para ele, onde ele desenvolveu pesquisa, onde tinha um biotério, né, onde ele podia fazer a sua pesquisa prática. Esse laboratório hoje funciona como o Memorial Carlos Chagas e todo o espaço foi restaurado. Carlos Chagas é muito importante para a nossa história, ele é uma presença assim, muito viva e a gente pode provar isso pelo número de espaços urbanos com o nome dele. A rua Dr. Carlos Chagas, uma escola estadual Carlos Chagas, uma unidade básica de saúde, o antigo hospital, que foi o espaço que a Fiocruz também, as primeiras relações da Fiocruz com a Sans e com o estado de Minas, né? Muitos locais que levam o nome dele. É um cidadão de Oliveira que fez história e é muito marcado aqui pra gente. E durante todo esse tempo, ele examinava diversos tipos de animais. E foi quando ele identificou uma nova espécie de protozoário que vivia em um macaquinho da espécie de sagui. Carlos Chagas foi alertado por um engenheiro da rodovia que estava sendo construída nessa cidade que havia um inseto hematófago que tinha hábitos noturnos, que infestava a região. Deram o nome desse inseto de barbeiro. E o que Carlos Chagas fez? Ele capturou o inseto, identificou corretamente o inseto, encontrou nas fezes desse inseto o mesmo Trypanosoma minaense encontrado no macaquinho sagui. A diferença é que esse micro-organismo, encontrado nas fezes do barbeiro, estava em uma fase mais evoluída segundo Chagas. E como ele não tinha condições e nem estrutura para fazer outras análises, ele enviou esses insetos infectados para Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E por sua vez, Oswaldo inoculou esses parasitas na mesma espécie do macaquinho encontrado por Chagas. E quando Carlos Chagas voltou para o Rio de Janeiro para confirmar a sua pesquisa, ele descobriu que era a mesma espécie de Trypanosoma. O Trypanosoma que estava nas fezes e o Trypanosoma que estavam no sangue. Então, em homenagem ao seu professor Oswaldo Cruz, Chagas batizou a sua descoberta de Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi tem realmente formas diferentes. Há uma forma que está vinculada à presença dele no barbeiro, que o vetou. Há uma outra forma que aparece quando ele está na musculatura cardíaca, de outro órgão, que é a forma amastigota. A doença de Chagas tem a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda caracteriza por alguns sintomas que se iniciam por volta de 3 a 8 semanas, enquanto que a fase crônica vai manifestar de 2 a 3 décadas após a primeira contaminação. A contaminação da doença de Chagas apareceu nos vírus como uma forma clássica, que seria aquela que o barbeiro defecava no local onde ele estava, na sua hematofagia. Deixava nas fezes a forma tripomastigota do parasita. Depois que ele saía, o local deixava de estar anestesiado, a pessoa, por vez, coçava, levava a forma tripomastigota, que é infectante, para o local onde o estilete dele sugava sangue. Essa era uma forma clássica, representa 8% dos casos de contaminação. Mais de 70% são muitos modos como essa forma tripomastigota chega junto dos alimentos, portanto, uma via de transmissão oral. Ao citar a situação do açaí e também do caldo de cana, ele foi esmagado junto com as fezes, chegou até as pessoas e houve uma contaminação oral. Essas são as formas de contaminação
que a literatura traz para os livros de um modo geral. Muito tempo perdurou nos livros que ele não descobriu a cura. Mas falando em cura, é preciso pontuar que existe cura sim para a doença de Chagas, principalmente quando a fase aguda é reconhecida cedo e o tratamento vem pelo SUS, é totalmente gratuito, as pessoas podem procurar e de certa forma vai ter assistência médica, exames e poderão vencer esse problema. Quando chega na fase crônica, aí já é muito difícil superar por conta das sequelas que a doença deixa. Carlos Chagas fez história também em La Sance. Foi nessa cidade que ele descobriu a doença que mudou o rumo da vida dele e se fez ser reconhecido por todo mundo. A cidade é muito grata ao cientista pelo seu feito. E La Sance é uma cidade maravilhosa, com vários pontos turísticos para se conhecer. O cientista Carlos Chagas adorava as pessoas que viviam lá. Carlos Chagas foi um ícone da ciência, foi uma celebridade da ciência. Carlos Chagas, na verdade, foi um sanitarista importantíssimo, não só no cenário nacional, mas no cenário mundial, pelo tamanho do feito que ele realizou aqui. Carlos Chagas traz para nós uma possibilidade de La Sance estar inserida nas cidades destaque da ciência. E ciência também é cultura. Então, Carlos Chagas coloca La Sance nas universidades, coloca La Sance nos estudos importantes, coloca La Sance na ciência, coloca La Sance na história. Então, Carlos Chagas traz essa carga importante e que eleva La Sance de patamar. Carlos Chagas, quando ele chega para cuidar de pessoas que estavam doentes e ali ele descobre que não era a doença que ele veio para tratar, e era um sanitarista jovem na época, e ele faz as suas pesquisas, inclusive aqui nesse espaço, que não era um pouco diferente, iniciando num vagão de trem, depois aqui nesse espaço, ele faz suas pesquisas, realiza suas pesquisas e descobre o que estava acontecendo aqui. E daí em diante, La Sance passa a ser vista. Ganha uma importância internacional esse espaço aqui, o qual foi realizada essas tão grandes descobertas, mais de uma inclusive, e coloca, como eu disse anteriormente, coloca La Sance num patamar especial. La Sance, embora tenha esse potencial gigantesco em função do que aconteceu aqui, muitas pessoas ainda rotulam La Sance por ser cidade da doença de Chagas. Nós já erradicamos a doença de Chagas aqui. Aqui foi o ponto onde foi descoberta a doença de Chagas. Então eu convido a todos que, porventura, tiverem acesso a esse documentário, a esse material, que venham conhecer La Sance, venham conhecer o Memorial Carlos Chagas. Tenho certeza que vai valer a pena. No ano seguinte, em 1908, Chagas, então, vai isolar o patógeno. Ele vai identificar o vetor, que é o inseto, e ele vai fazer a associação do parasita com os animais infectados. E esse foi um bom motivo para ele ganhar o Nobel, pois na história não havia e não houve até hoje ninguém que fez uma descoberta completa como essa. Carlos Justiniano Ribeiro Chagas foi esse ser humano incrível, de referência mundial. Nasceu em Oliveira para ganhar o mundo, ajudando as pessoas com seu talento, com sua força, empatia, dedicação e muito amor pelo que fez. O nosso muito obrigado.